Você sabia que os eclipses influenciam fortemente nos nossos relacionamentos? Pois é, muitas vezes temos curiosidade sobre as mudanças que os eclipses podem nos trazer. Mas esquecemos de uma coisa muito importante, que muitas vezes estas mudanças estão associadas a pessoas que entram ou saem de nossas vidas. Você já parou para pensar realmente nisso? Como estamos em plena temporada de eclipses, esse é o momento ideal para falarmos sobre esse assunto, ou seja, a influência dos eclipses nos relacionamentos. Por isso, vem comigo que hoje o assunto é muito interessante. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Alex Springs e hoje nós vamos entender como os eclipses influenciam nossas relações. Primeiro, precisamos entender o que eles são e para que servem. Precisamos compreender que, por si só, os eclipses são portais de evolução. Eles envolvem os luminares, o Sol, masculino e consciente, a Lua, feminina e inconsciente. Além disso, os nodos do karma. Eles também são chamados de nodos lunares. Como eu já falei, o Sol está relacionado à identidade, à consciência e à direção pessoal. A Lua fala de emoções, necessidades, vínculos e segurança afetiva. Durante os eclipses, um desses luminares fica temporariamente encoberto. Simbolicamente, isso indica um período em que nem tudo está completamente claro deste nosso lado de fora. Esta clareza precisa ser construída, portanto, por dentro, de dentro para fora de nós. Por isso, os eclipses despertam questões profundas sobre quem somos, para onde estamos indo e quais relações combinam com a pessoa que estamos tentando nos tornar. Eclipses promovem um salto evolutivo, um enorme salto evolutivo. Todos nós temos pontos evolutivos em nosso mapa. Às vezes nós sabemos quais são, às vezes nem conhecemos o nosso mapa. Mas mesmo que você não saiba a sua hora de nascimento, também pode descobrir em que signo os seus nodos lunares se localizam. Logo em seguida, eu te explico como fazer isso. Mas antes, é importante destacar que o nó do norte e o nó do sul formam um eixo com dois pontos opostos, uma cabeça e uma cauda. Na astrologia védica, eles são conhecidos como a cabeça do dragão, que é faminta por novas experiências, e a cauda do dragão. A cauda, ou seja, o nó do sul, representa aquilo que nós deixamos para trás, aquilo de que nos desfazemos, ou, em vários casos, aquilo que precisamos, de certa forma, recuperar do passado. De alguma maneira, o nó do sul mostra de onde viemos. Muitas vezes pensamos, poxa vida, eu não quero olhar ou lembrar das minhas origens, do meu lugar de onde veio. É muito doloroso, muito ruim. No entanto, você não pode rejeitar a sua origem porque o lugar de onde você veio é o que fez de você aquilo que é agora. Sempre é necessário honrar essa origem, valorizá-la e mantê-la muito presente, pois ela lembra sempre quem você é. Do outro lado, o lado norte, o nó do norte, a cabeça do dragão, indica o propósito, a direção para o qual estamos caminhando, para onde essa cabeça olha e para onde estamos navegando. Representa novas experiências e por isso o nó do norte traz também as novidades ou as novas oportunidades. Mas tudo que é novo, desconhecido, também provoca muito medo. E por quê? Porque nós não temos referências. Nunca fizemos aquilo antes. Como se trata de uma experiência nova, a alma naturalmente oferecerá certa resistência
a seguir naquela direção que eu preciso seguir. E é para lá que vamos. E é nessa direção que caminharemos. Mas é muito, muito possível que surjam resistências. É como dizer, eu sei que eu preciso ir para lá, mas eu tenho medo, porque o lugar de onde venho, ele é muito mais confortável, ele é muito melhor, eu já conheço ele. Somos seres que se acostumam às coisas e temos muita dificuldade de sair daquilo a que nós nos habituamos. Por isso, o nó do norte pode ser sentido como um ponto energético um pouco mais difícil de navegar. É algo que chama você, algo que para onde você sabe que precisa ir, mas que também faz pensar. É difícil. Preciso me adaptar, aprender, fazer alguma coisa nova e fazer disso tudo algo totalmente diferente. Muito bem. Agora, antes de continuar, eu queria fazer um parênteses. Se você não souber a sua hora de nascimento, você ainda pode descobrir onde estão seus nodos norte e nodo sul. E com isso, conhecer melhor o seu propósito kármico. Os dois nodos sempre formam um eixo. O nodo norte sempre estará no signo oposto ao nodo sul. Não é difícil encontrar essa informação. Basta simplesmente pesquisar onde os nodos estavam no mês e no ano do seu nascimento. Uma dica aqui é usar o próprio Google. Ele vai mostrar isso com muita clareza. Ou você também pode usar o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial. Afinal de contas, a gente precisa se acostumar com a era de Aquário. Então, vai lá e dá uma pesquisada. Eu digo, vale a pena. Dito isso, agora quero entrar no tema dos relacionamentos propriamente dito. Ao longo de um ano, costumamos ter cerca de 4 eclipses, 2 solares e 2 lunares. Em alguns anos, esse número pode ser até um pouco maior, mas o mais comum é que aconteçam em pares, com aproximadamente 14 dias de intervalo. Esses períodos são chamados de temporadas de eclipses. Na astrologia, essas temporadas podem coincidir com encontros, decisões e mudanças marcantes em nossos vínculos. Algumas pessoas chegam para abrir caminhos, outras retornam para que possamos rever uma história, e algumas relações se encerram porque já não acompanham o ritmo e a direção que estamos tomando. Quando os eclipses enfatizam o nó do norte, existe uma tendência simbólica de entrada e renovação. Podemos nos tornar mais disponíveis para conhecer pessoas, viver experiências diferentes e descobrir novas formas de nos relacionar com os outros. Nessa hora, alguém pode surgir e despertar talentos, desejos ou possibilidades que estavam adormecidos. Nem sempre reconhecemos imediatamente a importância desses encontros. Às vezes, uma pessoa entra em nossa vida de uma maneira aparentemente casual, mas somente com o tempo é que nós percebemos que a sua presença nos apresentou a escolhas e caminhos que ainda não conseguíamos enxergar totalmente. Por isso, pode ser o início de uma relação amorosa, de uma amizade decisiva ou de qualquer vínculo capaz de transformar a nossa maneira de viver, pessoal ou profissional. Quando os eclipses enfatizam o nó do sul, o movimento tende a se voltar para o passado. Pessoas antigas podem reaparecer, assuntos mal resolvidos podem voltar à tona e relações atuais podem pedir algum tipo de revisão. Esse retorno não precisa ser interpretado como algo negativo. Muitas vezes, nós deixamos verdadeiros tesouros no passado. Vínculos
vínculos valiosos que se perderam, mas que agora podem ser compreendidos de outra maneira. Um dos motivos que me levaram finalmente a fazer um vídeo sobre esse assunto foi exatamente o caso de um grande amigo meu. Ele, na semana passada, até mais precisamente, em pleno dia do eclipse solar, lá no Nodo Sul, em Leão, ele recebeu de surpresa a visita de um primo em primeiro grau. Eles não se viam há mais de 30 anos, veja bem. E essa visita se deu porque esse seu primo está pesquisando sobre antepassados da família. Eu acho assim incrível essas sincronicidades, pois esse encontro ele aconteceu exatamente no dia do eclipse, para falar sobre temas do passado que eram comuns aos dois. Mas continuando, isso não significa que tudo deva voltar a ser como antes. Uma pessoa pode retornar para que uma conversa seja simplesmente concluída, um perdão seja elaborado ou uma relação encontre uma forma mais saudável de ser finalizada. Em alguns casos, o vínculo pode ser reconstruído. Em outros, o reencontro apenas oferece uma oportunidade de dar àquela história um encerramento mais consciente e digno, digamos assim. Da mesma forma, um término ocorrido durante uma temporada de eclipses pode sinalizar uma mudança importante de direção. Isso não significa que todo rompimento seja definitivo, nem que algo melhor esteja automaticamente garantido. O eclipse apenas torna mais visível, digamos assim, um movimento que talvez já estivesse acontecendo. A pergunta central passa a ser: o que essa relação me ensinou? O que precisa ser integrado? E que espaço está se abrindo a partir deste encerramento? Também é importante lembrar que um encontro ocorrido durante um eclipse, ele não garante uma relação para toda a vida. A astrologia pode indicar momentos de ativação e vínculos com grande potencial transformador. Mas a continuidade desse vínculo vai depender das escolhas, da maturidade emocional, da disponibilidade e do compromisso das pessoas envolvidas. Os eclipses podem abrir portas, revelar questões pendentes e marcar pontos de virada. Entretanto, não determinam sozinhos quem deve permanecer ou partir. O mais importante é observar o sentido de cada um desses encontros, cada um desses retornos ou encerramentos, sem forçar permanências, reconciliações ou rompimentos. Durante essas temporadas, se torna mais evidente aquilo que precisa ou nascer, ou se transformar, ou chegar ao fim. Os eclipses podem atuar com intensidades diferentes para cada uma das pessoas. Afinal, cada um de nós tem um mapa diferente. A experiência tende a ser mais marcante quando o eclipse toca pontos importantes do nosso mapa natal, especialmente o Sol, a Lua, o ascendente, algum planeta importante para aquela pessoa, para aquele mapa, ou ainda os próprios nodos lunares. Por exemplo, durante um período em que os eclipses acontecem no eixo Aquário-Leão, como agora é o caso, nós temos um aprendizado coletivo desses ciclos. Porém, uma pessoa que possui em seu mapa de nascimento o nó do norte em Sagitário, por exemplo, e o nó do sul em Gêmeos, que são opostos, né, também pode sentir seus temas natais. Eles podem despertar. Isso acontece porque a temporada de eclipses coloca toda uma dinâmica nodal em evidência, fazendo com questões de propósito, direção e escolhas se tornem mais presentes para todos nós. Vou repetir.
Para uns, os eclipses podem ser extremamente impactantes, um divisor de águas. Isso porque os nodos tocam elementos importantes do seu mapa natal. Para outros, o impacto pode ser bem menor. Mas, independentemente da situação, ninguém passa uma temporada de eclipses simplesmente em branco. Ainda mais quando o eclipse toca o signo solar ou os nodos natais do indivíduo. Nesses casos, a sensação de mudança pode ser bem maior, porque se torna mais forte a possibilidade dessa pessoa conhecer alguém importante na sua vida, assumir uma nova forma de compromisso ou perceber que uma relação já não acompanha a direção que a vida está tomando. Ainda assim, para compreender a intensidade e a área afetada, é necessário, claro, observar o mapa completo e, sempre que possível, os graus que estão envolvidos ao longo dessa situação. Quando alguém importante entra na nossa vida, vale observar o signo solar dessa pessoa e identificar qual área do nosso mapa ele ativa. Essa análise oferece uma pista muito interessante sobre o tipo de experiência que o vínculo pode iluminar. Se o signo da pessoa ocupa a nossa casa 5, por exemplo, ela pode estimular em nós criatividade, expressão, prazer, romances e talentos pessoais. Se ela ativa, em outro caso, a casa 7, pode colocar em destaque parcerias, reciprocidade e compromisso. Na casa 10, por exemplo, pode influenciar direção profissional, visibilidade ou propósito. Mas uma coisa que eu quero chamar bastante atenção: se os eclipses ou os nodos estiverem no mesmo lugar do teu signo solar, ou se coincidirem com os seus próprios nodos, esse eclipse será muito, muito forte para você. São aqueles momentos em que o seu futuro parceiro ou parceira, a sua alma gêmea, entra na sua vida. Ou então um momento em que você engravida ou se torna pai. São épocas que sua vida inteira muda porque alguém entra nela e a transforma completamente. Não se trata aqui de reduzir alguém ao seu signo, mas de perceber que área da nossa vida parece despertar com essa nova presença. Por exemplo, vou colocar aqui um caso pessoal meu. Em 1987, ou seja, há muito tempo atrás, né, eu conheci a minha esposa 5 dias após um eclipse lunar em Libra. Isso quer dizer que o Sol estava em Áries e era um eclipse de nó do norte. A nossa conexão foi imediata. E olhando para trás, eu consigo perceber que aquele encontro ele marcou uma mudança tão importante, mas tão importante na direção da minha vida, que ela impacta até hoje. Foi um acontecimento extremamente feliz, diga-se de passagem. A minha esposa, ela é taurina. E o meu nó do norte é em Touro, na casa 7. Uma casa que é de parcerias e a casa do casamento. Além disso, o eclipse ocorreu com o Sol e o nó do norte em Áries, o signo que rege a minha casa 7. Claro, eu só descobri isso décadas depois, quando eu realmente comecei a estudar astrologia. E daí eu percebi o quanto esta presença dela me ajudou a desenvolver novas capacidades que eu ainda não estava utilizando plenamente. Para mim, esse vínculo não representou apenas uma parceria afetiva. Ele também funcionou como um impulso em direção ao meu propósito, ao meu nó do norte em Touro. Um outro exemplo é a chegada da minha segunda filha, a Mariana. Também se deu próximo de um eclipse do nó do norte. Adivinhe, um eclipse com Sol e nó do norte em Touro. Esses
exemplos, eles mostram como uma pessoa ela pode chegar durante um eclipse e iluminar uma área específica do teu mapa. Às vezes, nenhuma das duas pessoas percebe o papel que desempenham na vida da outra. Ainda assim, esta presença vai nos conectar a decisões, talentos e caminhos que precisavam ser ativados naquele momento. Pode ser um pequeno período ou para uma vida toda. Relações iniciadas durante os eclipses podem ter grande potencial de transformação e permanência, mas nenhuma configuração astrológica substitui o trabalho necessário para sustentar um vínculo. O que eu quero dizer com isso? Que os nossos medos, os nossos mecanismos de defesa, dificuldade de expressar compromissos e a falta de diálogo pode limitar até mesmo uma conexão que é muito significativa. Quando o Saturno participa de forma harmoniosa de uma configuração, especialmente em contato com a Vênus, pode existir aí uma ênfase maior em responsabilidade, em maturidade e construção de longo prazo. Da mesma forma, eclipses no eixo Câncer-Capricórnio podem também destacar temas como família, pertencimento, estrutura e compromisso. Esses fatores sugerem possibilidades de consolidação, mas não constituem promessas. Isso precisa ficar muito claro. O valor de uma relação não está apenas em durar para sempre. Ela também está no quanto ela nos ajuda a crescer, a reconhecer nossos talentos, a transformar padrões e a nos aproximar de uma vida mais coerente com quem nós realmente somos. Se você deseja compreender o papel dos eclipses nos seus relacionamentos, comece recuperando algumas datas importantes. Por exemplo, o dia em que conheceu alguém, o primeiro encontro, o início de uma relação, uma reconciliação, ou então um término marcante. Nascimento de filhos também sempre são eventos significativos e que muitas vezes eles vêm acompanhados de eclipses, porque afinal, grande parte dos nascimentos naturais, eles ocorrem próximo da lua cheia. Feito isso, observa. Primeiro, havia uma temporada de eclipses naquele período? Segundo, em quais signos e graus esses eclipses aconteceram? Depois, que casas e pontos do seu mapa natal foram ativados no eclipse? 4. O eclipse estava mais próximo do nodo norte ou do nodo sul? 5. Que área da sua vida o signo solar da outra pessoa destaca? O que essa relação trouxe? Transformou, recuperou ou ajudou você a encerrar algo? Deixa aí nos comentários se você conseguiu fazer essas conexões. Eu gostaria muito de ler e comentar também sobre esses assuntos com vocês. Mais importante do que procurar uma confirmação de destino é compreender o sentido desse encontro. Pergunte a si mesmo, quem eu era antes de determinada pessoa chegar na minha vida? Que parte de mim despertou com essa relação? Para qual direção ela me impulsionou? E se houve um encerramento, o que precisei aprender ou liberar com relação a esse assunto? Para concluir, espero que esse assunto tenha sido bastante interessante. Os eclipses podem ser compreendidos como portais simbólicos de entrada, saída e transformação. Durante essas temporadas, relações começam, retornam, mudam de forma ou chegam
realmente ao fim. Cada movimento pode nos aproximar de uma compreensão mais profunda sobre o nosso caminho e nossas necessidades afetivas. As pessoas que entram em nossa vida podem nos apresentar ao futuro. As que retornam podem ajudar a recuperar algo valioso ou a concluir uma história. E as que saem da nossa vida podem abrir espaço para uma nova etapa desta vida. Em todos esses casos, o convite é o mesmo: observar com consciência, evitar conclusões precipitadas e perceber para qual direção cada vínculo está nos conduzindo. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado realmente a olhar para os seus relacionamentos de uma maneira mais profunda e, ao mesmo tempo, mais prática. Que possamos reconhecer não apenas quem chega ou quem parte, mas o propósito de cada encontro desta nossa trajetória, que é belíssima. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.